Noelle Paquette ia trabalhar diariamente com 2 almoços, um para si e outro para uma criança carente. Noelle, professora na Escola Católica de São Mateus, logo notou que muitas crianças necessitavam urgentemente de auxílio financeiro e emocional. Embora não fosse parte de sua descrição de trabalho fazer isso, Noelle saiu de seu caminho para ajudar cada um de seus alunos da melhor maneira que podia. As crianças a amavam por isso, e ela era uma professora favorita para muitos dos alunos. Noelle estava no caminho para fazer uma diferença tremenda na vida das crianças que frequentavam São Mateus, mas seus planos foram tragicamente interrompidos em uma fria noite de inverno em 2013. Detetives dizem que Noelle estava voltando para casa de uma celebração de Ano Novo. Ela foi emboscada por 2 criminosos com um plano assustadoramente demente para a noite. Os investigadores acreditam que Noelle foi agarrada antes mesmo de saber o que estava acontecendo e, em minutos, sua vida acabou. A polícia se concentrou em 2 suspeitos principais, mas acredite em mim quando digo que eles não são ninguém que qualquer membro da equipe de investigação jamais teria suspeitado. Noelle Paquette tinha apenas 27 anos em 2013. Ela estava morando em Courtright, Ontário, por um tempo, se estabelecendo e encontrando um emprego como professora substituta na escola católica St. Matthews. Não há muitas informações disponíveis sobre esta escola online, mas eu consegui aprender que uma parte incrivelmente grande de seus alunos é considerada como vivendo em pobreza, ou no mínimo, em famílias de baixa renda. Para agravar, apenas 50 a 70% dos alunos são aprovados por notas. Muitos desses alunos estão em desesperada necessidade de ajuda, e Noelle não perdeu tempo em entrar em ação. Noelle foi contratado na St. Matthews para substituir um professor que entrou em licença maternidade, ficando responsável pela turma dele por alguns meses. Noelle tinha uma filosofia de ensino muito singular. Ela não queria apenas que as crianças se destacassem na vida, mas que fossem chamadas de grandes sucessos, um termo que criou para descrever o nível de sucesso que prometeu ajudar seus filhos a alcançar, não só na escola, mas em toda a vida. Quando Noelle começou a trabalhar para a escola, percebeu que havia um problema muito maior afligindo os alunos do que apenas suas notas abaixo do ideal. Mais de 60% dos alunos estavam falhando em matemática, pois quase 50% de suas famílias não tinham dinheiro suficiente para comprar roupas adequadas ou comida. Surpreendentemente, muitas dessas crianças iam à escola sem sapatos, e um número ainda maior não tinha casacos quentes para o inverno. Noelle queria ajudar esses alunos de qualquer maneira que pudesse. Então, ela e sua mãe se uniram para começar a comprar o máximo de roupas e comida para essas crianças que pudessem. A mãe de Noelle diz que isso se tornou uma ocorrência regular para elas, e muitas vezes viajavam pela cidade para reunir o máximo de itens essenciais que pudessem encontrar, fornecendo-os aos alunos que mais precisavam. Um dos amigos mais próximos de Noelle, Kylie, diz que esse é o tipo de pessoa que Noelle era. Ele diz que não havia profissão melhor para Noelle, e ela nasceu para ser professora e guardiã desses alunos. Sabe, muitas vezes acontece que, após alguém falecer, só nos lembramos das coisas boas sobre elas e encobrimos as ruins. Mas no caso da Noelle, ela realmente era uma ótima pessoa. Ela se importava de um modo tão raro atualmente, e seu caráter merece ser celebrado. Porém, a paixão, determinação e dedicação da Noelle aos seus alunos encontrariam um fim prematuro, muito antes do que deveria. Ainda existem inúmeros alunos que realmente precisavam dela, mas seus apelos ficariam sem resposta após uma fria noite de inverno em janeiro de 2013. Era um pouco mais de 2 da manhã, no dia de Ano Novo de 2013. Noelle e seu namorado estavam numa celebração de Ano Novo que ambos aguardavam ansiosamente. A festa estava boa, mas por volta das 2 da manhã, Noelle e seu namorado tiveram um desentendimento. Não se sabe o que provocou a discussão, mas Noelle sentiu que as coisas haviam escalado demais e achou melhor ir embora para casa naquela noite. Uma das amigas de Noelle tentou impedi-la, mas quando Noelle insistiu em sair, a amiga decidiu acompanhá-la. As duas caminharam juntas por vários quarteirões, mas logo seguiram caminhos diferentes.
A festa ocorria em Sarnia, mas Noelle tinha se mudado recentemente para Courtright, ao sul da cidade. Ela comprou uma casa aqui recentemente, e apesar da longa caminhada, Noelle estava determinada a fazer a jornada de volta para casa, mesmo com o frio intenso e sendo tarde da noite. Noelle e seus amigos foram vistos em câmeras de circuito fechado de televisão na área, mas logo saíram do campo de visão e ficaram por conta própria. Noelle mandou várias mensagens para o namorado durante sua caminhada para casa. Parece que Noelle ficou extremamente chateada com o que aconteceu na festa. Diversas testemunhas a viram vagando pelas ruas, chorando pelo ocorrido. O namorado dela nunca falou sobre o que aconteceu naquela noite, mas seja lá o que foi, Noelle estava devastada. Isso nos leva a cerca de 2:30 da manhã, apenas cerca de 30 minutos depois que Noelle deixou a festa. Dentro dos limites de Sarnia, testemunhas viram um homem caminhando atrás dela. Apesar da escuridão, as testemunhas recordaram que o homem seguiu a vítima por um longo período, mas não conseguiram fornecer uma descrição detalhada dele. Minutos após os relatos das testemunhas, a atividade do celular de Noelle cessou abruptamente. Ela nunca respondeu às mensagens de texto do namorado depois disso, e todas as suas chamadas ficaram sem resposta. Investigadores usaram depoimentos de testemunhas para determinar que um Pontiac Grand Prix branco parou ao lado de Noelle enquanto ela voltava para casa naquela noite, ou já de madrugada. O carro era dirigido por uma mulher em seus 30 anos. Não sabemos o que a mulher disse para Noelle, mas após uma breve discussão, Noelle parece ter concordado em entrar no carro. Assim que ela entrou, o carro mudou para a marcha ré e recuou pela rua, pegando o homem que vinha andando atrás de Noelle todo esse tempo. Assim que ele entrou no carro, eles aceleraram e partiram pela noite. Aproximadamente 1h30 após Noelle ser capturado por 2 desconhecidos, 2 policiais de Ontário patrulhavam a área. Isso foi por volta das 4 da manhã no dia de Ano Novo. Durante uma patrulha perto de Sarnia, eles encontraram um Pontiac Grand Prix branco quebrado na beira da estrada. Quando os oficiais se aproximaram do carro, uma mulher saiu do assento do motorista. Ela chorava com sangue no rosto e mãos, implorando aos oficiais por ajuda, pois seu namorado se cortou acidentalmente no banco do passageiro e ela não conseguia ajudá-lo. Paramédicos foram chamados imediatamente para o local. Um paramédico ajudou o passageiro, tratando seus ferimentos e estabilizando-o antes de levá-lo ao hospital local. Os ocupantes do carro foram revelados como Tanya Bogdanovich, de 32 anos, e Michael McGregor, de 22. Quando os investigadores perguntaram o que havia acontecido antes da lesão de Michael, Tanya revelou alguns detalhes bastante interessantes sobre os dois. Ela mencionou que os dois iriam para a floresta para participar do que ela denominou brincadeira com faca. Ela explicou que era uma aventura sexual arriscada que planejavam realizar na floresta, mas o carro quebrou no caminho, então decidiram realizar a fantasia no veículo. Mas as coisas desandaram muito rapidamente quando Michael se cortou acidentalmente na mão. Posteriormente, descobriu-se que a relação entre Tanya e Michael não era publicamente conhecida. Os dois estavam tendo um caso às escondidas do namorado de Tanya. De alguma forma, apesar da grande quantidade de tempo que ela passava longe de casa com Michael, seu namorado não desconfiava de nada. Quando levados ao hospital, Michael foi tratado em uma sala enquanto Tanya teve que esperar do lado de fora. Ela foi vista o tempo todo com o rosto pressionado contra o vidro da sala de observação, andando de um lado para o outro no corredor. Muitos da equipe acreditavam que ela era a mãe de Michael, mas logo descobririam a verdade sobre o relacionamento. Os dois nunca se descreveram de fato como namorados. Em vez disso, eles apenas se referiam um ao outro como melhor amigo ou amigo com benefícios. Acontece que os dois só se conheciam há alguns meses depois de se encontrarem através de um site que conecta indivíduos com certos interesses. Veja, Tanya e Michael tinham histórias bastante obscuras de fantasias sexuais. Sem entrar em detalhes, ambos estavam interessados em atividades extremamente violentas. Eles se conheceram em um site específico para pessoas com tais interesses. O problema é que as fantasias deles não eram apenas violentas. Elas eram muito perigosas, por isso Michael foi parar no hospital. Enquanto estavam na sala de tratamento, depois que Michael foi medicado,
Enfermeiros e médicos se lembram de vê-los deitados em macas, olhando um para o outro, com as mãos pressionadas sobre os rostos, rindo e gargalhando. Todos na sala de emergência acharam a dupla estranha, mas como não fizeram nada errado ou ilegal, foram deixados em paz. Mas então, surgiu a notícia de que a polícia descobrira um corpo despejado na floresta, a cerca de 25 quilômetros do hospital. Neste instante, o humor de todos mudou abruptamente. A vítima havia sido submetida a uma noite de terror arrebatador, evidenciando que isso não foi cometido por um indivíduo comum. Quem quer que tenha feito isso com ela se orgulhava de seu trabalho, parecendo até que podem ter gostado disso. A vítima foi rapidamente identificada como Noelle Paquette. Ao chegarem ao local do crime, os investigadores ficaram surpresos com o ocorrido. Enquanto os detetives coletavam evidências e informações da cena, descobriram que a vítima havia sido esfaqueada pelo menos 49 vezes. Ela também foi aproveitada. Um legista revelou que a vítima estava viva durante cada uma das lesões. Ela teria sobrevivido a todas elas, mas provavelmente faleceria logo após o golpe final. Quem fez isso com ela foi calculista. Eles queriam que ela resistisse até o golpe final. A polícia conversou com testemunhas, mas ninguém viu muita coisa além de mencionar que viram uma mulher correspondente à descrição de Noelle andando sozinha por volta das 2 da manhã. Conforme a polícia coletava mais depoimentos, depararam-se com testemunhas que afirmaram ter visto um carro branco naquela manhã. Tanya e Michael foram liberados do hospital simultaneamente. O carro deles foi rebocado para um pátio próximo, onde descobriram que o motor estava sem óleo, o que explicava a quebra repentina. Depois que os dois deixaram o hospital, eles planejaram ir ao pátio naquela tarde para pegar o carro para consertos. Mas em algum momento do dia, Michael descobriu que sua lesão na mão precisaria de cirurgia. No dia seguinte, ele teve que voltar ao hospital para uma cirurgia. A polícia notou o comportamento estranho de Tanya e Michael quando foram levados ao hospital naquele dia. Mas os investigadores presumiram que eram apenas pessoas estranhas, então não se aprofundaram. Porém, com o surgimento de relatos de testemunhas sobre um carro branco visto próximo ao horário do desaparecimento de Noelle, os detetives começaram a suspeitar que havia mais nessa história. Parece que a polícia estava no encalço de Tanya e Michael muito antes de eles saberem que estavam sendo suspeitos no desaparecimento de Noelle. Como mencionado, os dois planejavam pegar o carro no pátio mais tarde naquele dia. Mas a polícia reagiu rapidamente, pedindo ao motorista do guincho para reter o veículo até que pudessem revistá-lo antes de devolvê-lo ao casal. O motorista do guincho segurou o carro. Não sabemos o que foi dito aos dois quando chegaram para buscar o carro mais tarde, mas o motorista do guincho os afastou, enquanto a polícia investigava. A polícia revistou o veículo e descobriu que ele estava coberto de manchas vermelhas. Pior ainda, encontraram uma faca no assoalho do lado do motorista do veículo. A faca parecia ter sido limpa desde o incidente, mas dado o estado do resto do carro, isso pouco ajudou. Parece que Tanya e Michael justificaram essa descoberta como sendo relacionada à lesão na mão de Michael, mas a polícia não estava tão certa. Por volta desse momento, os oficiais receberam o mais alarmante relatório de testemunha. Uma sedan branca foi vista na área naquela manhã e uma testemunha afirmou ter visto o motorista do carro pegar Noelle. Mas isso não foi tudo. A testemunha também viu Michael entrar no mesmo veículo depois que Tanya deu ré para pegá-lo. Nesse momento, a polícia suspeitava que Tanya e Michael estavam ocultando detalhes importantes da história. Mas o desafio era estabelecer um motivo. Caso contrário, essas 3 pessoas podem ter apenas estado no lugar errado, na hora errada. O caso seria descartado pelo tribunal sem um motivo. Isso levou os oficiais a uma situação muito mais complicada do que poderiam prever. Ao investigar a fundo o passado de Tanya e Michael, os detetives logo perceberam o quão bizarro era o relacionamento deles. As coisas em que esses dois estavam envolvidos eram simplesmente estranhas. Os dois são grandes fãs da série de TV Archer, tanto que Michael realmente usava o nome Archer e Tanya usava o nome Kane, referenciando 2 dos personagens principais da série.
Toda vez que Tanya se referia a Michael, ela sempre o chamava de Archer, mas todo mundo tem apelidos para pessoas com quem tem proximidade. Isso não é tão incomum. O que torna esses dois tão estranhos é o quão longe eles estavam dispostos a ir para satisfazer seus desejos sexuais, mesmo que isso significasse machucar outras pessoas. Os dois se conheceram por causa de suas fantasias sombrias, mas o que realmente os uniu foi o desejo que cada um tinha de acabar com a vida de uma mulher. A polícia descobriu mensagens trocadas entre os dois que revelavam o desejo de tirar a vida de uma mulher, ao se aproveitarem dela e depois usarem uma faca para terminar o ato. Mas isso não era apenas um desejo demente e odioso. Os dois queriam fazer isso para satisfação sexual. Detetives encontraram mensagens de texto mostrando que os dois haviam escolhido uma vítima para aquela noite. Porém, por alguma razão, tudo desandou e a vítima jamais compareceu. Essa informação foi crucial para os investigadores garantirem a condenação. Eles finalmente rastrearam um motivo, pelo menos em grande parte, mas ainda precisavam identificar por que os dois escolheram especificamente a Noelle. No mesmo dia, os oficiais emitiram um mandado de prisão para Tanya e Michael. Nesse momento, Michael já tinha voltado ao hospital para fazer a cirurgia na mão. Tanya aguardava pacientemente no hospital por notícias sobre a recuperação de Michael. Ao deixar o hospital naquele dia, foi presa no estacionamento e levada para interrogatório. Michael foi liberado horas depois e recolhido em frente a um hotel. Quando a polícia colocou os dois nas salas de interrogatório, todas as peças começaram a se encaixar perfeitamente. Os dois confirmaram seu relacionamento e os desejos sexuais violentos que compartilhavam. Sabendo que não tinham para onde fugir, eles se abriram sobre a intenção de tirar a vida de uma mulher inocente naquela noite. Porém, ambos afirmaram que Noelle não era o alvo inicial. Conforme mais detalhes da história foram revelados, os detetives perceberam que os criminosos atacaram Noelle simplesmente por ela estar no lugar errado, na hora errada. O ataque a ela foi totalmente aleatório. Após a ausência da vítima original, a dupla dirigia pelas ruas quando avistou Noelle. Quando a viram, Tanya virou o carro e deixou Michael a uma curta distância atrás de Noelle. Ele a seguiu enquanto Tanya voltava à ação, eventualmente convencendo Noelle a entrar no carro com ela. Então, ela deu ré, pegou Michael e dirigiu Noelle por mais de 20 quilômetros até a floresta para realizar sua fantasia. Noelle fez esforços significativos para reagir, mas simplesmente não conseguiu. Tanya e Michael foram condenados à prisão perpétua por seus crimes, mas isso pouco confortou a família de Noelle. Declarações de impacto foram lidas por conhecidos de Noelle. Apesar dos crimes insensatos contra uma mulher inocente, Tanya e Michael parecem ter percebido a gravidade da situação. Tanya e Michael pediram desculpas sinceras à família e amigos de Noelle, reconhecendo que isso pouco significava diante do pesadelo que estavam enfrentando. Michael admitiu à sua família que os decepcionou e envergonhou. Tanya lamentou não ter confessado o crime antes. Mas suas palavras podem ter sido ignoradas, pois palavras não mudam as coisas. Apenas ações podem. Após a tragédia, a família de Noelle uniu-se para criar a caridade O Presente de Noelle. A família de Noelle reconheceu sua dedicação em ajudar os alunos da Escola Católica São Mateus. E com isso em mente, eles fizeram de sua vida o objetivo de manter viva a memória de Noelle e de continuar ajudando os alunos que ela tanto amava. A caridade foi criada para arrecadar fundos para crianças de lares empobrecidos, que podem não ter alimentos, roupas ou itens essenciais adequados para a vida. Até agora, a caridade tem sido um incrível sucesso, e tantas crianças tiveram suas vidas mudadas para sempre em memória de Noelle. Em 2022, a caridade arrecadou mais de $158 mil para crianças necessitadas. Em 2023, eles arrecadaram mais de $188 mil para essas crianças, com professores da Escola São Mateus tendo acesso direto a esse dinheiro para garantir que cada criança receba a ajuda de que precisa. E esses fundos oferecem assistência suficiente para ajudar no mínimo 940 crianças. Os últimos momentos de Noelle neste planeta foram marcados por um crime insensível e cruel.
Mas, na sequência de sua ausência, a família de Noelle provou que não medirá esforços para garantir que sua bondade, sua compaixão e seu amor genuíno por seus filhos nunca, jamais serão esquecidos. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Para mais documentários de crimes reais como este, inscreva-se no canal. É gratuito e mantém você atualizado com cada novo caso que eu cubro. Se você gostaria de ajudar a apoiar o canal, a melhor maneira de fazer isso é simplesmente deixando um comentário abaixo. Qualquer comentário serve. Isso ajuda muito o canal, mais do que você imagina. Se você ama o canal e quer ver episódios novos antes, clique no botão de inscrição abaixo. Você pode pegar uma caneca de histórias de crimes reais, Tie Knots, como a que está na mesa atrás de mim, em TieKnots.com. Mas com isso, meu nome é Ty Knots e eu te vejo no próximo vídeo.